Olá, turminha! Vamos começar nossa aula de língua portuguesa, organizar o material. Então, vamos lá. Nós vamos começar revisando os sinais de pontuação, né? Sinais de pontuação. Aí, o sinal de interrogação. Indica uma pergunta. Ó, quantos anos você tem? Tá vendo? Eu estou fazendo uma pergunta para você. A atividade já está pronta? Então, quando nós fazemos uma pergunta, nós usamos o sinalzinho de interrogação. Ponto final. Já está dizendo, né? Que é quando a frase está terminada. Ó, estou muito gripado. Pronto, terminou. Ela tanto serve para uma frase afirmativa como para uma frase negativa. Hoje está frio. Ponto final. Isso quer dizer também que a frase já acabou. Vírgula. Serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Vocês observaram que quando terminou, morango tinha uma vírgula, depois chocolate, vírgula, e depois terminou os outros sabores. Travessão. O travessão você já conhece, porque esses 2 capítulos nós só estudamos travessão, não foi? Ó, indica que alguém vai falar. No texto teatral a gente viu travessão, na fábula a gente viu travessão. Então, quando o personagem vai falar, ó, o travessão vem antes, tá certo? Ó, quanto você tirou na prova? Tirei 10. Tá vendo? O personagem fez uma pergunta e o outro personagem respondeu. Então, ó, os 2 pontinhos de travessão. 2 pontos, que nós também estudamos. Usado para avisar que um personagem vai falar, ou para indicar uma lista. Então, de repente, João teve uma ideia. 2 pontos. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Tá certo? Então, toda vez que tiver os 2 pontos, indica que o personagem vai falar, tá bom? Pronto, nós vamos ver um vídeo sobre os sinais de pontuação. Então, é muito legal. E vai colocar agora, para vocês verem, tá certo? Oi, gente, pessoal! Hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal! Simbora! Me dê o tom, por favor. Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Será o de interrogação. Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo: que beleza! Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os 2 pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. 2 pontos, canto, riso e diversão.
A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usamos dia a dia. Ficaria aqui cantando com prazer, com alegria, mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Muito bom. Tá vendo, pessoal? Que vídeo legal. Então, toda vez que você tiver dúvida em pontuação, você vai e assiste esse vídeo. Não é legal ele? Olha só. Agora nós vamos fazer nossa atividade de classe, tá certo? Preste atenção, pegue seu livro, abra na página 106, que tia vai fazer a leitura para a gente começar, tá bom? Olha só. Pontuação. O que a gente acabou de ver, tá certo? Ó, a tia vai ler aqui que nós vamos precisar desse texto para responder. Preste atenção. Como vimos, o conhecimento dos indígenas é fruto de uma atenta observação da natureza. Os cientistas chamam esses métodos de conhecimento empírico, ou aquele que é deduzido a partir da repetição constante de certos fenômenos. Por muito tempo, os indígenas notaram que no período de lua nova há menos mosquitos. Por exemplo, logo deduziram que esses insetos agem pouco nessa fase lunar. Isso é o conhecimento empírico. Então, cada criança indígena aprende a caçar, a pescar, a marcar o tempo e a se encontrar no espaço por meio da observação da natureza. Certo? É errado. Eles levariam a vida inteira para aprender tudo isso sozinho. Além do mais, vivem em tribos e lá compartilham o saber com os demais. Então, olha só, o que nós temos que responder agora? Quais são os sinais de pontuação que aparecem no trecho? Então, você vai aqui em cima e vai olhar que sinal que tem aqui. E vai escrever aqui o nome do sinalzinho que você encontrar, tá certo? Lembra do nome deles. Exclamação, ponto final, vírgula, interrogação. Então, você vai procurar aí e vai escrever, tá bom? Letra B. Quando lemos o texto em voz alta, nós pronunciamos esses sinais. Tia falou algum nome desses sinais quando estava lendo? Hein? Pensa aí se tia falou quando estava lendo algum nome de algum sinal. Pronto. Você só vai ter que responder isso, tá certo? Então, olha só. Pause o vídeo, responda e daqui a pouquinho nós fazemos a correção, tá certo? Pause o vídeo. E aí, crianças, conseguiram responder? Conseguiram, porque estava muito fácil essa atividade. Olha só. Na letra A, nós tínhamos só apenas que escrever o nome dos pontos, tá certo? Então, olha só. Que ponto você encontrou aqui? Ah, eu já estou vendo um aqui. Ponto final. Então, coloca aí, ponto final. O que mais? Vamos ver. Vírgula. Olha ela aqui, ó. Ponto de exclamação. Olha ela aqui, ó. Quando ele fala errado, ele faz uma exclamação, tá certo? Ponto de interrogação aqui, ó. Quando ele está fazendo uma pergunta. Coloca tudo aí. Então, vamos lá, quantos pontos? Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e a vírgula, tá certo? Coloca. Na letra B, quando lemos o texto em voz alta, nós pronunciamos esses sinais? Não, claro que não pronunciamos, tá certo? Então, todo mundo corrigiu? Escreveram o nome dos pontos? Espera aqui só um pouquinho que tia vai
ajudar você a escrever, quem tem um pouquinho de dificuldade. Pronto, pessoal. Olha só. Para quem não tinha conseguido escrever, aqui, vamos escrever, né? Agora, olha só. Exclamação, ponto final, vírgula e interrogação. Então, copiem. Agora, letra B. Quando lemos o texto em voz alta, nós pronunciamos esses sinais? Não, não pronunciamos, né? Olha só. Aqui embaixo tem um texto. Um dos sinais estão dentro dos parênteses, que é para a gente pronunciar ele. Então, vamos ler o texto com os sinais para ver como é que fica. Todo mundo lê o seu aí em casa, tá certo? Presta atenção. Olha só. Como vimos, vírgula. O conhecimento dos indígenas é fruto de uma atenta observação da natureza. Ponto. Os cientistas chamam esse método de conhecimento empírico, ou aquele que é deduzido a partir de repetições constantes de certos fenômenos. Ponto. Por muito tempo, vírgula, os indígenas notaram que no período da lua nova há menos mosquito, vírgula, por exemplo, ponto. Logo, vírgula, deduziram que esses insetos agem pouco nessa fase lunar, ponto. Isso é um conhecimento empírico, exclamação. Então, cada criança indígena aprende a caçar, vírgula, a pescar, vírgula, a marcar o tempo e a se encontrar no espaço, por meio de observação da natureza, vírgula. Certo? Interrogação. Errado, exclamação. Eles levariam a vida inteira para aprender tudo isso sozinhos, exclamação. Além do mais, vírgula, vivem em outras tribos e lá compartilham, vivem em tribos e lá compartilham o saber com os demais. Ponto. Então, olha só como ficava esquisito os textos se tivesse o nome dos sinais. Era muito estranho, né? Então, olha só. Essa é a resposta da letra B, né? Porque a gente não lê os pontos. Se lesse, era terrível. Tá bom? Agora a tia vai mostrar a atividade que vocês terão que fazer em casa. Preste atenção. Vocês terão que fazer em casa essa atividade aqui, ó. Letra A. A tia vai ler e você prestar atenção, tá? Para fazer sozinho. Letra A. Não é assim que lemos um texto. Esses sinais de pontuação são utilizados somente quando escrevemos. Então, se usamos a pontuação somente na escrita, como indicamos nos sinais, quando falamos, compartilhe sua resposta com os colegas, tá certo? Quando for no dia da nossa aula, nós vamos compartilhar. Você fala sempre do mesmo jeito? O que faz quando quer mostrar alegria ou tristeza? E quando quer fazer uma pergunta? O que muda na hora da fala? O que muda é a entonação da nossa voz. Então, se eu quero fazer uma pergunta, eu mudo o tom da voz. Como se tia perguntasse assim: você organizou seu material para aula? Tá vendo? Tia está fazendo uma pergunta, tá certo? Quando você está lendo um texto, encontra um ponto, o que deve fazer? Hein? Então, você vai ter que responder essa questãozinha aqui, ó. Tá bom? Letra B. Próxima. Dentro do nosso quadrinho de ideias, tem os sinais de pontuação usados na escrita de um texto transmitem sentidos. Por isso, ao ler em voz alta um texto com sinais de pontuação, devemos tentar representar esses sentidos, por meio de pausa na leitura ou na entonação da voz. Tá certo? Então, leia os balões em voz alta e observe os sinais de pontuação que aparecem neles. Isso é um conhecimento empírico. Então, cada criança indígena aprende a caçar, a pescar, a marcar o tempo e a se encontrar no espaço, por meio de observações da natureza, certo? Tá certo? Isso é o que tem dentro do balãozinho amarelo. Aí, no balãozinho lilás. Errado. Eles levariam a vida inteira para aprender tudo isso sozinhos. Tá vendo? Balãozinho vermelho. Legal, não é mesmo?
De acordo com a forma como a pergunta foi feita no balão amarelo, qual a resposta uma pessoa espera? Então, você vai botar. Quando ele faz essa pergunta, que resposta nós esperamos? Tá bom? Letra B. Então, ao usar a interrogação no balão amarelo, o autor do texto queria fazer uma pergunta, confirmar o que disse antes. Então, você vai marcar um xizinho. Com essa pergunta, ele queria confirmar o que ele tinha dito ou queria fazer outra pergunta? Então, você tem que prestar atenção no que vem após essa pergunta, tá certo? Qual é a resposta após essa perguntinha? Letra C. O autor usou a exclamação no balão azul para indicar alegria, admiração ou dor. Olha lá. Aqui no ditinho o balãozinho é lilás, mas no seu é azul. Olha só. Errado. Eles levariam a vida inteira para aprender tudo isso sozinho. Então, isso está querendo dizer o quê? Que ele está sentindo alegria? Que ele está com admiração? Que ele está sentindo alguma dor? Então, você vai marcar o xizinho na resposta correta, tá bom? Letra D. No balão vermelho, temos a interrogação e a exclamação juntas. O que você acha que os dois juntos indicam? Hein? Pensa aí. Vamos ler ele lá de novo, o vermelhinho. Legal, não é mesmo? O que foi que ele quis dizer com essa pergunta? O que é que significa os dois? O sinalzinho de interrogação e de exclamação. Tá certo? Então, você vai pensar e vai dar sua resposta pessoal aqui, tá bom? E quando for na próxima aula, nós fazemos a correção, tá certo? Então, ó, leia devagar, preste atenção para responder. E na próxima aula, a gente confere tudo, tá bom? Tchau, até a próxima aula.